Estamos aqui com o professor Dr. Evanino Valmares, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E vamos perguntar para ele qual a sua opinião sobre o fumo. Sou contrário ao uso do fumo. O fumo apareceu no Caribe e foi introduzido na Europa por um embaixador francês chamado Picot. Daí vem a expressão nicotina, que indica o alcaloide, quer dizer, a essência do que está na fumaça do fumo, na fumaça exalada pela queima do tabaco, é a nicotina. Esse é o grande mal, é o maléfico, é o contingente maléfico do fumo. Além de outros contingentes que essa fumaça também determina, que agridem o organismo humano. Mas a nicotina, ela é mais agressiva para certas áreas. Por exemplo, o pulmão é atingido pela nicotina, ele é agredido por ela. E a agressão repetida, múltipla e contínua desencadeia o câncer do pulmão, o câncer do brônquio. E estes matam, são graves, dão uma péssima qualidade de vida ao indivíduo e levam à morte. O câncer também pode aparecer na próstata, porque pela urina saem os últimos elementos do metabolismo da nicotina. Então, esses elementos continuam agressivos. Esses elementos agridem as células da próstata e causam o câncer da próstata, que também mata o indivíduo, leva o indivíduo à morte. Além de, mesmo tratado, dar uma péssima qualidade de vida a ele. Agora, o câncer mata mais ainda pelos males que ele faz ao coração, que ele faz às artérias, porque aí não é tanto qualitativo, ou melhor, não é tanto quantitativo, é muito mais qualitativo. Veja, o indivíduo fumando cigarro, ele tem, durante algumas horas, uma vasoconstricção, um estreitamento das artérias, sejam elas das artérias periféricas, dos órgãos ou artérias do próprio coração. Eles causam uma constricção, um estreitamento da luz da artéria, causando, portanto, uma diminuição da irrigação do território que aquelas artérias irrigam. Então, vejamos, o indivíduo que fuma um cigarro, ele leva 15 minutos desde o início de fumar até terminar o cigarro. Ele leva 15 minutos. Nesses 15 minutos são a progressiva, constante, progressiva vasoconstricção, diminuição do calibre da luz da artéria, vasoconstricção. E depois uma lenta, quando ele para de fumar, um lento relaxamento dessas artérias, que leva 2 horas e meia, 3 horas para voltar ao normal. Então, aqueles indivíduos que, com a ilusão de estar fumando menos, estar se protegendo um pouco do cigarro, é falsa. Aquela é uma ilusão falsa. O indivíduo está permanentemente com as artérias em vasoconstricção. Isto também é válido para esses anúncios dos jornais, das televisões, bonitos, lindos. O indivíduo vai a cavalo no Himalaia e que só está cercado de mulher bonita, de moça bonita. É como que vitória na vida, como vencer na vida é fumar certos cigarros, e que a alta tecnologia está dando a esses cigarros um menor teor de nicotina, o que confessa que está pondo veneno ali, que nicotina é veneno,
e que a tecnologia diminui a quantidade de veneno. É uma confissão muito mais do que um mérito. O que acontece? Ele, na verdade, não está fazendo nada, está se iludindo, está alimentando a vontade de fumar, porque ele associa boa vida, bela vida, situação de vitória com o fumar. E, no entanto, ele está ingerindo, está colocando no organismo uma quantidade de tóxico aparentemente menor. Porque se ele põe menos tóxico, ele fuma mais cigarros. Se ele fuma mais cigarros, ele está permanentemente com os vasos em vasoconstricção. Isto é mais uma informação. Outra, gravíssima. A nicotina age, quando ela cai na circulação sanguínea, ela age na parede da artéria, como que irritando a parede da artéria e propiciando a entrada ali das gorduras, do colesterol, dos triglicérides que entram por ali e vão enfraquecendo a parede da artéria. Vão enfraquecendo e vão propiciando condições para depositar a gordura ali. Então, duas coisas ainda podem acontecer na parede da artéria. Ou um enfraquecimento amplo de toda a parede da artéria. Esse enfraquecimento leva a uma dilatação maior da artéria ou um alongamento da artéria. Isso é o que se chama, a dilatação chama-se aneurisma, é dilatação da artéria, ou alongamento dólico, a artéria dólica é comprido, alongar. Enfim, são enfraquecimentos da artéria, que podem complicar. Complicar como? Comprimindo os órgãos vizinhos, órgãos nobres vizinhos, raízes nervosas, dando dores lancinantes, ou se rompendo e levando o indivíduo à morte muitas vezes. Mas isso não é o mais frequente. O mais frequente é essas pequenas lesões serem pontos de coagulação de sangue, porque a proteção do sangue ele vai e procura proteger ali, coagula ali. Naquele lugar de proteção, naquele lugar em que vai depositando gordura, vai se espessando, vai diminuindo a luz da artéria, ela vai se estreitando e, finalmente, aquilo ali pode se ulcerar, formar uma úlcera, mais alguma complicação. Formando a úlcera, escarifica a úlcera, sai um pedacinho da artéria ali e vai dar a distância, se imobiliza no sangue, vai lá adiante e dá uma obstrução, dá uma trombose distante, obstrui, dá uma gangrena no dedo, uma lesão numa artéria, um pequeno infarto cerebral, um pequeno infarto no rim, um pequeno infarto no intestino. Qualquer lugar que vá ter uma artéria, pode ocorrer um infarto. Ou nos vasos de maior calibre, seja na coronária, seja na aorta abdominal, seja nas artérias dos membros inferiores, essa estenose vai evoluindo para se completar numa trombose, que é o quadro final da evolução da arteriosclerose localizada, é a trombose. A trombose, então, entope os vasos, não passa sangue, falta sangue à distância. Isso é isquemia e a consequência é a morte do tecido que é irrigado por aquilo. É o infarto. É o infarto do miocárdio, é o infarto da perna que vai resultar numa gangrena. E isso daí é muitas vezes mortal. Hoje tem grandes soluções para evitar as complicações agudas, operações brilhantes que se tira o êmbolo, que se tira a trombose, que se dilata a artéria, mas de nada vai adiantar se o indivíduo continua fumando, mesmo que fume pouco, e não se cuide. O pior de tudo isso, que precisa ficar muito claro, é que essas coisas matam, mas não matam sempre, mas alejam e transtornam, estragam a qualidade de vida do indivíduo. Ele acaba vivendo mal, vivendo muito mal. O do pulmão, porque tem aquela tosse infecta, aquilo irrita, sai pus, é nojento, enfraquece o indivíduo, ele fica qualquer
resfriado vai para uma bronquite, qualquer bronquite vai para uma pneumonia, qualquer pneumonia vai para um abscesso. É coisa grave e uma qualidade de vida péssima. Isto quando não deu câncer que leva à morte. Na artéria, nos vasos, é uma limitação de vida, é uma obstrução de uma artéria, ele não pode fazer um esforço. Ou então dá o infarto e ele morre. Esses são os malefícios maiores dos fumantes. Que os fumantes padecem. E sobre a necessidade física e psicológica do... Aí o mecanismo pelo qual isto se amarra ao indivíduo, o indivíduo se amarra nisso. A necessidade física e a psicológica, uma é o remédio que substitui a droga que está tomando. Então hoje tem aí a indústria farmacêutica desenvolveu pesquisas muito interessantes em que você dá doses progressivamente menores, ou melhor, você dá uma droga que vai diminuindo. Todo dia você dá um pouco da droga. O que vai liberando o indivíduo da necessidade da nicotina que tem dentro do cigarro. E a psíquica é aquela que é o circunstancial que cria o clima para fumar. É o cafezinho, é o ambiente propício. Então, o indivíduo tem que fugir disso. Ele foge do cafezinho, não toma cafezinho. Masca um chiclete, chupa um drops, se distrai de outro jeito e não mantém aquilo que desencadeia a vontade. E o psíquico, a necessidade psíquica, física, aliás, ele pode afastar por mecanismos medicamentosos, dessa maneira que eu falei. Eu acho que era isso o fundamental. Fuja do fumo. Muito obrigado.